Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Descomplicando a Reforma Tributária. Deixa eu trazer uma situação que nós já conhecemos. Eu tenho aqui o modelo atual de como funciona a questão tributária no Brasil. Então, essa é uma visão que mostra que o nosso modelo é atualmente complexo e ineficiente. Nós vemos uma série de impostos, uma cultura muito complexa que ela veio sendo passada ano após ano. Mas a proposta da reforma tributária é estar trazendo algo muito mais ágil, é saindo dessa complexidade para algo muito melhor e muito mais simples. Então nós vemos aqui nesse resumo do cronograma, 2026, que é o ano que nós já estamos, é o ano de testes e há gente que ainda acredita que só vai precisar começar os testes no fim do ano, mas não, você tem que começar os testes antes de 1º de maio. 1º de maio é o prazo final. Temos 2027, onde nós já começamos com os impostos para valer. 2029 a 2032, a troca, aonde vai indo, saindo ICMS, subindo IBS, e até chegar a 2033, que vem a implementação do IVA Dual, aonde nós vamos ter CBS e IBS implementados no lugar desses 5 impostos que você está vendo aqui no slide. Vê? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Em uma alíquota prevista hoje para 26,5%. Mas a questão é, será que os empresários estão preparados para isso? Cerca de 85% dos empresários, infelizmente, ainda não têm conhecimento da reforma tributária ou possuem um conhecimento muito raso, muito básico. E desses que possuem conhecimento, nós vemos que poucos iniciaram essa transição. É por isso que nós fazemos transmissões como essa, do Descomplicando a Reforma Tributária. Porque as pessoas estão muito focadas na operação atual, naquilo que é necessário fazer para a sobrevivência do negócio, enquanto eles se mantêm também distantes dessas mudanças da regulamentação. Então, nosso papel aqui no Descomplicando a Reforma Tributária é estar trazendo informações para você de maneira muito mais fácil, de maneira mais didática, para ajudar com que você possa fazer essa transição de uma maneira mais suave. O assunto de hoje será como será a movimentação na cadeia produtiva com a reforma tributária. Esse primeiro slide já começa trazendo para vocês uma realidade sobre preço de produtos. Nós sabemos que para muitos é um assunto muito complexo. Então a montagem do preço de produtos, a precificação de produtos, ela leva em consideração várias coisas, inclusive o sistema tributário. E isso é complexo para empresários, isso é complexo para clientes. A ideia é que a reforma torne isso muito mais transparente e mais fácil para todos nós. Então, nessa nova era de impostos, nós vemos que acaba o sistema atual, que é um efeito em cascata, assim como nós vemos aqui na imagem aqui do lado, acaba esse efeito em cascata, que vai para não cumulatividade plena, que é o IVA Dual que eu comentei agora há pouco. Então nós vamos trocar vários impostos por apenas 2, o IBS e o CBS. Então a ideia é estar eliminando essa sobreposição de tributos que existe atualmente. Como é que nós vamos estar funcionando em relação à ida do tributo para o governo? Então a previsão é através do split payment. Então essa imagem, ela vem resumir, eu vou estar detalhando um pouco mais adiante, ela vem resumir como é que fica esse novo fluxo de dinheiro. Então temos aqui, ó, o passo 1, o momento da venda, aonde a pessoa irá pagar aquela compra. No passo 2, irá haver a separação do valor, aonde é feito um cálculo, e é onde ele pega o valor que vai para o governo do IVA, do IBS, do CBS, e o valor que vai para a empresa, que passa a ficar apenas com o líquido.
E aí nós temos um detalhe, o primeiro impacto para as empresas é no capital de giro. Há muitas empresas que elas estão habituadas de usar essa folga financeira para estar usando aquele dinheiro, que seria o dinheiro do imposto, para, por exemplo, estar girando um estoque, para mais adiante pagar e quitar aquele imposto. Então, com a entrada do split payment, a ideia é que isso não seja mais possível. Então, o valor vai receber o empresário o líquido, aquilo que ele esperava receber do produto dele, e o governo recebendo a fatia dele de IBS e de CBS. Com isso, as empresas que vão estar recebendo só o líquido que cabe a elas não mais estarão usando esse valor dos impostos para giro do negócio, agora vai ser o momento de focar na gestão do negócio. E se você tem dificuldade, você, amigo empresário, tem dificuldade com a tua gestão, olha o momento importante e estratégico de você estar junto do teu contador, junto do profissional contábil, que pode estar te passando insights valiosíssimos sobre esse processo. E com o split payment, o processo de separação de impostos se torna muito mais ágil do que é atualmente. A empresa, inclusive informação que eu botei no slide, ela fica como se fosse uma auditora em relação a essa questão dos impostos. Aí você fala, como assim uma auditora? Pela apuração assistida. Nós já até falamos em momentos anteriores sobre a apuração assistida, em que ela segue o raciocínio de uma declaração de imposto de renda pré-preenchida. Então, como é que ela funciona pessoa física? Você vai entrar com a sua declaração, você informa o teu CPF, a Receita traz as informações que ela tem sobre você, você verifica e vê, preciso ajustar alguma coisa? Está tudo ok, eu concordo com tudo? Está ok? Mando a minha declaração de imposto de renda. Então a apuração assistida ela vai seguir o mesmo raciocínio, a mesma lógica. Então o empresário vai poder checar, com base nos documentos fiscais eletrônicos, os impostos que foram recolhidos, né, em relação àquele documento, ou que precisam ser recolhidos em relação àquele documento. Ele vai conferir, está tudo ok? Ótimo, ele já promove, gera a guia e ele efetua o pagamento. Mas voltando aqui à questão do split payment, como vai funcionar esse mecanismo que separa automaticamente o valor da venda, enviando diretamente para o governo? Então nós temos aqui a nossa imagem que ela apresenta. Então nós temos um cliente que ele está pagando aí o valor de R$ 192,28. Então ele vai passar o smartphone ou ele vai usar um cartão, não importa, ele vai usar um meio de pagamento. Naquele momento, a instituição financeira ela vai fazer essa separação. Separa o valor líquido do empresário, pronto, destina para ele, faz o cálculo no valor cheio do IVA, do IBS e do CBS e destina a diferença para o governo. Esse vai ser o formato. Então, o valor do imposto, lembrando, não vai mais passar pelo caixa da empresa. A implementação será gradativa. Não é algo que vai acontecer agora no período de testes. Então, algumas empresas elas vão estar ainda se adaptando, eu vou comentar sobre isso, mas a previsão é que para o ano de 2033 já esteja sendo implementado. Então, vamos ver aqui na reforma tributária, nessa cadeia produtiva, como seria a ideia do split payment. Então, eu tenho aqui produtor, tecelagem, confecção e lojista. Estamos começando um processo aí zeradinhos, tá? Então, o produtor ele vai produzir o algodão, ele pretende vender a R$ 40 para que ele tenha inclusive lucro. E em cima dos R$ 40 entra o IVA, aí calculado a R$ 10,60. Então, o total da nota será o valor do produto mais o IVA, que vai dar R$ 50,60. Então, veja que aí está destacado o IVA e os documentos fiscais eletrônicos precisam ter essa informação destacada,
que dá muito mais transparência também para o consumidor final. Então ele vai vender esse produto, é pago pela tecelagem que compra aquele algodão para preparar o tecido, paga os R$ 50,60 e o split payment faz a divisão. O produtor recebe 40, fisco 10,60. E aí vemos agora a tecelagem que fabrica o tecido e vai revender. Então, a R$ 68,00, o IVA, que seria de 18,02, pode ter aí um abatimento de R$ 10,60, porque aquela nota anterior foi paga, então quando paga a nota, gera o crédito. E aí cai entre nós. Nós sabemos que isso vai ser o terror na vida daquelas empresas noteiras, que elas criam notas. A gente já sabe que isso é uma prática comum em alguns locais do nosso país, que geram notas só para criar crédito. Então o crédito só vai acontecer quando a nota for efetivamente paga. Voltando aqui, total da nota fiscal que seria 86,02, com esse crédito 10,60, 75,42. Então a tecelagem vai vender o tecido, parte vai vir como split payment para a tecelagem e a outra parte para o fisco. E isso vai acontecendo em toda a cadeia, produtor, tecelagem, confecção, lojista, até que chega no consumidor final. O consumidor final vai comprar a camisa, ele vai gerar crédito? Não, ele não gera crédito. Sabemos que o consumidor final não gera crédito. Então, aquele valor de IVA 40,28, ele vai para o fisco. Então, o que é que o fisco fez? Nós fomos pagando e antecipando esses créditos, o fisco foi dando crédito na operação, nessa cadeia, e ao final ele recebe aquele valor. Então você soma 10,60, 7,42, 9,54, 12,72, 40,28, que é o valor do IVA, ok? Então o split payment, ele vai ser gradual. O período de implementação agora do período de testes até chegar a 2033. Então, por enquanto, ele é facultativo para empresas, está limitado a empresas que estão testando, que estão validando e adaptando os seus sistemas, mas a ideia é que no futuro estejamos todos nesse novo formato do split payment. Então, as empresas precisam estar atentas, porque se essa é a previsão do que vai acontecer, os nossos sistemas precisam estar muito mais ágeis, porque a questão do crédito vai acontecer rapidamente. Então, eu vou pagar a nota, já vai estar gerando o valor de crédito. Então, se no passado as coisas aconteciam lentamente, agora com a reforma tributária, precisamos estar adaptados com as nossas ferramentas para um sistema muito mais rápido e muito mais ágil. Então, os desafios nessa transição sobre essa cadeia na reforma tributária são o seguinte: primeiro, não aguardar até o fim de 2026 para você iniciar os testes. Nós já sabemos que há um prazo aonde a Receita vai estar acompanhando com a lupa, com muito mais detalhes, a partir de 1º de maio. Então esteja atento para você estar atualizando os sistemas, orientando, se você for contador, os seus clientes a atualizarem os sistemas, e para isso eles precisam estar muito mais próximos do fornecedor de soluções. A outra está operando com 2 apurações, porque nós vamos ter o formato antigo, o formato que nós já estamos habituados de tributação, e o formato novo. E quem é que vai ajudar a fazer toda essa transição? As ferramentas. Por isso que é importante você estar pegando um provedor de solução que esteja realmente atualizado com ferramentas voltadas à reforma tributária e que já te permita ir utilizando, te dando treinamento, te dando insights antes dos prazos necessários. Então já sabemos que agora, a partir de 1º de maio, repetindo, Receita vai estar acompanhando com mais atenção esse período de testes. Então, você que é empresário, precisa conversar urgente com o teu fornecedor de solução. E a outra é esse grande desafio de você estar gerindo o teu negócio exclusivamente com o valor de caixa.
Não mais com aquela mentalidade antiga de eu pegar os tributos, trazer para dentro do caixa, utilizar aquele valor para girar estoque, para eu gerir meu negócio, para depois estar pagando os impostos. Então, não mais faremos isso, passaremos a utilizar exclusivamente o valor líquido. Então, esse é um grande desafio que ele demanda de gestão acima de tudo. Então, para isso acontecer de maneira bem suave, estreitar o relacionamento com o seu contador, ok? Então, esse foi o nosso Descomplicando a Reforma Tributária, onde vimos como será a movimentação na cadeia produtiva com a reforma tributária. Até a próxima semana, um abraço e até lá!